September we met, I can tell by your smile, you hadn't been with a good... Bom dia, quintou, né? Por que não podemos dizer quintou, né? Se falam sextou, para mim é segundou, terçou, quartou, porque todos os dias é dia, né? É um dia diferente, é Deus nos renovando, nos capacitando. Então hoje quintou, depois de um feriadão, né? Queridos, eu vou estar hoje falando sobre a questão da rejeição e a questão da injustiça. Quantos de nós já nos sentimos rejeitados e também injustiçados? Para isso, eu vou estar lendo 2 Samuel, lá no capítulo 16. Eu vou ler alguns versículos para que você venha a entender a história desta parte da palavra que fala sobre Davi e Simei, tá? Então, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5, eu vou começar. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais. Apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais, ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino." Aí lá no 11, e Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais: "Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz, deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições." Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. Queridos, o que nós podemos aprender com esta passagem? Eu li em 2 Samuel, no capítulo 16, e do versículo 5, que você pode ler até o versículo 14. Aqui, queridos, Davi estava aprendendo a lidar com toda a rejeição e a injustiça e o desprezo deste povo. O reino não pertencia mais a Saul, e sim a Davi. Mas o que eu quero elencar com os nossos dias atuais é que nós cremos, eu creio também fielmente, que esse assunto é de suma importância para todos nós. Pois quanto mais, queridos, nós lidamos com as pessoas no dia a dia, mais nós estamos sujeitos a sermos desprezados, a sermos rejeitados, a sofrermos injustiça e muitas vezes ingratidão. Ingratidão, como é difícil lidar com isso, né? E se não soubermos, queridos, lidar com todas essas coisas, nós iremos correr o risco de nós perdermos as bênçãos de Deus que Ele tem para cada um de nós. E nesta manhã, queridos, eu quero que vocês venham comigo a refletir um pouco sobre isso. E como que nós devemos lidar com essas injustiças? A primeira coisa, queridos, nós precisamos nunca aceitar conselhos para revidar pessoas que te desprezam. Nunca.
Muitas vezes nós aconselhamos assim, eu vejo muito isso na área que eu trabalho como pedagoga. Bateu em você, vai lá e bate. Fez isso com você, vai lá e faz, né? Conselhos que muitas vezes nós praticamos essas atitudes erradas. Lá no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, eu quero ler para que você entenda essa questão de não aceitar conselhos para revidar pessoas que te desprezam. Olha, Salmo 1, no versículo 1, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo. Então, queridos, nós precisamos buscar este conselho na palavra, na pessoa de Cristo, e não começar a receber conselhos daqueles que são maus. Outra lição, queridos, é que nós não podemos aceitar na verdade, assim, aceite a rejeição, a injustiça ou desprezo, muitas vezes é como uma prova que Deus está dando para nos promover. É impressionante, queridos, nessa passagem, como Davi enxergou a ação de Deus num momento como este. Tanto é que ele diz assim, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que me mandou fazer isso. Talvez, queridos, se fôssemos nós, acusaríamos também, né? Não só Davi, como o diabo, como a gente sempre tem a questão, né, de achar que tudo que nós praticamos de errado é o diabo. Pensa aí, hein? Será que é o diabo? Você praticou porque você quis, porque a sua ação foi essa. Então nós precisamos, queridos, aprender que Jesus é o Senhor de nossas vidas e que nada acontece conosco, comigo, com você, se não for a permissão de Deus. Pergunto para você nesta manhã, você acha que nós temos conseguido enxergar a ação de Deus, né, como Davi enxergou aqui, quando nós somos apedrejados, quando começam a jogar terra na gente, né, como aconteceu aqui? Você acha que quando você é perseguido, você consegue enxergar uma ação de Deus? Olha outra lição. Deixe Deus cuidar das pessoas que te rejeitaram. Deixa Deus cuidar das pessoas que cometeram injustiça com você. Entregue esta pessoa nos pés do Senhor. Salomão já dizia que a justiça do homem é um trapo de imundícia, mas a de Deus, ela é a perfeita. Em nenhum momento, queridos, a gente vê que Davi queria ser justificado. E assim como Davi, nós também precisamos aprender, deixar Deus trabalhar na vida das pessoas que nos magoam, das pessoas que nos rejeitam, das pessoas que são ingratas, das pessoas que desprezam a gente, né? Nós precisamos deixar que Deus haja. Por isso nós precisamos o quê? Fugir dessas pedras, né? E não deixar o nosso coração ser contaminado com esses tipos de ações dessas pessoas. O que será, queridos, que você tem feito com as pedras que estão atirando em você? O que você tem feito? Você tem pego as pedras e atirado também de volta? Pensando, vamos pensar e refletir. Outra lição aqui, nunca se aproveite de oportunidade para se vingar. Queridos, eu já pratiquei esse erro. Não sei você, levanta a mão, né? Quem praticou? E geralmente, queridos, nunca termina bem. Se você ler, né, no texto de 2 Samuel, lá no 19, continuar lendo, o texto, ele narra um momento em que o rei Davi estava voltando para reassumir
o reino de Israel, e Simei é o primeiro, esse Simei que jogou pedra, que chamou ele de assassino, de criminoso, que foi acompanhando ele até sair da cidade, ele foi o primeiro a ir ao encontro de Davi para agradá-lo. Embora Abissai, ele queria se vingar de Simei, o rei Davi mais uma vez não permite. O texto ele deixa claro, queridos, que em nenhum momento passou pela cabeça de Davi se vingar de Simei. Talvez você já teve essa experiência de ter aquele momento de você retribuir o mal com o bem. E como será que você se sentiu? Para concluir, queridos, sem dúvida, eu vejo assim claramente que Jesus, ele foi um homem muito desprezado. Jesus foi um homem muito rejeitado, né? O que já viveu aqui nesta terra. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no 3, tem uma parte que diz que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. E mesmo assim, Jesus decidiu retribuir por toda essa rejeição, por todo esse desprezo, ele retribuiu com amor. Que nós possamos, querido, nesta manhã, ter a mesma atitude de Davi e de Jesus. Porque a Bíblia deixa bem claro, porque qual ele é, somos nós também deste mundo. Tome posse, queridos, desta palavra nesta manhã. Saiba que você é um homem, que você também é homem, que você também é uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Então não deixe que a vingança, que o desprezo, que a rejeição venha trazer fúria ao seu coração. E lembre-se, não aceite conselhos de pessoas más, tá? Que não seguem o exemplo, porque isso te trará mais ações erradas quanto a essas pessoas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esta palavra. Quantas vezes, Senhor, fomos rejeitados, fomos menosprezados, fomos desprezados, fomos feridos por palavras, por ações, pelo fato das pessoas, às vezes, não aceitar os nossos pensamentos. Mas assim, Senhor, como Davi, sabia que o Senhor estava ali com ele, sabia que era um propósito do Senhor, uma permissão. Ó Deus, que nós venhamos a entender que em tudo há um tratamento do Senhor em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, a lançar essas pessoas aos pés da cruz, ao Senhor, para que seja feita a sua justiça e não a nossa, como diz na oração do Pai Nosso. Obrigada, Senhor, por esta palavra. E nós colocamos todos aqueles que agem contra nós em tuas mãos, Pai. E pedimos que o Senhor venha com a tua decisão, com a tua justiça. E que a nossa justiça, Senhor, não venha prevalecer. Obrigada, Deus, por este dia. Colocamos ele em tuas mãos e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Querido, tenha um dia bom. Lembre-se, a justiça do homem é um trapo de imundícia, mas a de Deus é perfeita. Lembre, felizes são aqueles que não deixam se levar por conselhos dos maus, que não seguem o exemplo de todos aqueles que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Um beijo no seu coração. Tenha um dia bom, tenha um dia feliz, tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Até amanhã.